Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler o verso de número 27. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 27. Diz assim o texto: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos ler esse versículo todos juntos, em voz alta? Vamos lá, verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Gostaria que você se assentasse em nome de Jesus. Tenha uma palavra de Deus para o teu coração. E quando nós lemos este versículo, onde o Senhor Jesus, falando com seus discípulos, diz: olha, para os homens é coisa impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando nós pensamos, querido irmão e irmã, em algo que é impossível para nós, mas é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, nós estamos certamente falando acerca de milagres. Amém, igreja? Milagre que é algo impossível para nós, milagre que é algo impossível para o homem, mas que não é impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E é disso que eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos, a respeito de milagres. E mais exatamente, irmãos, eu quero aqui, pelo Espírito de Deus, usar como referência 3 milagres de multiplicação. 3 milagres muito conhecidos de todos nós, simples, um texto simples, uma mensagem simples, mas que certamente vai falar ao nosso coração. E quando Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja nesta noite, a respeito destes milagres, que para o homem é impossível, mas que para Deus todas as coisas são possíveis, e me veio ao coração esses 3 milagres de multiplicação. O Senhor me deu um tema para esta mensagem, e é isso que eu gostaria que ficasse desde já gravado dentro do teu coração. Preste atenção nisso, porque Deus tem algo profundo a tratar conosco em cima deste tema. Qual é o tema da nossa mensagem hoje? Não desprezeis as coisas pequenas. Amém, irmãos? Não desprezeis as coisas pequenas. Todos nós, queridos irmãos, em momentos da nossa vida, nos vemos diante de problemas, nos vemos diante de dificuldades, nos vemos diante de desafios, que quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para as nossas forças, quando nós olhamos para os nossos recursos, nós chegamos a dizer: mas o que é isso que eu tenho, qual é esta minha condição, qual é esta minha força, qual é esta minha capacidade diante de um problema tão grande, diante de uma dificuldade tão grande, diante de um desafio tão grande. Os 3 milagres de multiplicação que nós iremos tratar com os irmãos, e que os irmãos já conhecem muito bem, vai falar para nós exatamente disso, irmãos, de coisas pequenas, de coisas às vezes até desprezíveis aos olhos dos homens, mas que Deus usou como fonte de milagres para trazer a bênção para estas vidas, e assim como também na minha vida e na tua vida, o Senhor tem algo a manifestar, independente da minha força, da tua força, independente da nossa condição, independente dos nossos recursos, porque para Deus não há impossível. Amém, irmãos? E dentro desses 3 milagres, eu quero aqui ressaltar 3 atitudes que cooperam para a realização do milagre. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração, já foi dito,
é o tema da nossa mensagem. Não desprezeis as coisas pequenas. O segundo ponto que eu quero que você guarde é exatamente isso. 3 atitudes que cooperam para o milagre. Eu quero ler com os irmãos 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 3. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 ao 3. É um texto muito conhecido. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Irmãos, esse texto é um texto conhecido, este milagre registrado aqui no capítulo 4 do 2º livro dos Reis, é um milagre do qual nós já tratamos tantas vezes, já pregamos tantas vezes, que nos fala exatamente daquela mulher, que tendo ficado viúva, e seu marido a deixou terrivelmente endividada, não tendo ela com que pagar os credores, a palavra de Deus diz que vieram para levar os seus 2 filhos em pagamento à dívida, ou para que trabalhassem até que a dívida fosse paga, ou para que ficassem como escravos, servindo aqueles credores, até que a mulher alcançasse o recurso financeiro necessário para pagar aquela dívida e resgatar os seus filhos. De qualquer forma, o que a palavra de Deus diz é que a mulher estava numa situação de dificuldade e não tinha recursos, e a única coisa que estava prestes a acontecer é de que aquela mulher que havia perdido o seu marido, que havia morrido, estava agora também na iminência de perder os seus 2 filhos. E essa mulher vai em busca do homem de Deus, do profeta Eliseu, e aqui eu quero já deixar apontado a primeira atitude que coopera para a realização do milagre. Quando a palavra de Deus diz que esta mulher foi em busca do profeta, que esta mulher foi em busca do homem de Deus, em se tratando daquele tempo, nós temos que entender que esta mulher foi em busca da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Porque a palavra de Deus era transmitida através dos profetas. A palavra de Deus não era naquele tempo como é para nós hoje. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nós, e a palavra de Deus, através de João, em uma das suas cartas, ele diz que o Espírito Santo nos ensina. Então hoje eu e você, temos todos os recursos necessários para que nós possamos buscar a palavra de Deus, para que nós possamos ter o entendimento através do Espírito Santo, termos a orientação do que fazer através da palavra. Naquele tempo não era diferente, ela ia também em busca da palavra, mas buscar a palavra significava ir buscar o homem de Deus, ou buscar o homem de Deus significava ir buscar a palavra de Deus. Quando aquela mulher se viu nessa situação de embaraço, quando essa mulher se viu nessa situação de desespero, o que foi que ela propôs no seu coração? Entendendo nós que se tratava de uma mulher de Deus, de uma serva de Deus, ela foi em busca da palavra de Deus. Então, meu querido irmão e irmã, esta é a primeira atitude que coopera para a realização dos milagres nas nossas vidas. Entender o que é que a palavra de Deus fala para nós a respeito daquela situação que nós estamos enfrentando. Através da palavra de Deus, conhecermos e tomarmos posse das promessas que Deus tem para nós, registrado aqui neste livro santo, neste livro sagrado. E você pode ter certeza que para cada dificuldade nossa, para cada problema, para cada situação, Deus tem uma promessa para nós. Amém, igreja? Deus tem. Só que às vezes nós
vamos buscar em outras fontes, em outros meios, outros recursos, e esquecemos de buscar a palavra de Deus. Mas essa mulher vai em busca da palavra. E é interessante que quando ela relata o seu problema a Eliseu, Eliseu pergunta: o que é que eu hei de fazer por ti? O que é que eu posso fazer por ti? Declara-me o que é que tens em casa. E a resposta imediata daquela mulher é: tua serva não tem nada, senão apenas uma pequena botija de azeite. É aquilo que o pastor disse há pouco. Diante da dívida, embora a palavra de Deus não descreve qual é o montante daquela dívida, mas certamente nós entendemos que não era uma dívida pequena. Para que os credores levassem os 2 filhos dela em pagamento à dívida, não era uma pequena botija de azeite que ia resolver o problema. Ou seja, diante daquele problema, daquela dificuldade, daquele desafio tão grande, uma pequena botija de azeite significou nada para ela. Tua serva não tem nada, senão apenas uma pequena botija de azeite. E aí então vem a instrução da palavra de Deus, para que aquela mulher volte para casa, tome vasos emprestados com seus vizinhos, vasos vazios, não poucos, entre ela e seus filhos dentro do seu quarto, e comece a encher os vasos, e nós sabemos então o resultado disso. Amém, igreja? O milagre que aconteceu, quando a mulher pede ao filho: traga-me mais um vaso, e ele diz: não há mais vaso vazio. Então o azeite cessou, e ela volta a buscar direção no homem de Deus, ela volta a buscar direção na palavra de Deus, e ele diz: vai, vende tudo, paga a tua dívida e vivei do restante. O tema da nossa mensagem é: não desprezeis as coisas pequenas. Amém, igreja? Aquela mulher não tinha nada aos seus olhos, diante da dívida em que ela se encontrava, mas foi o suficiente para que o Senhor realizasse o milagre. Amém? O segundo milagre de multiplicação, muito conhecido de todos nós, está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, nós vamos ler os versos 12 e 13. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 12, diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva na terra. Amém, igreja? Um outro milagre de multiplicação, muito conhecido também de todos nós, que nos fala de um tempo de extrema seca em Israel, não chovia, e desta forma não se produzia, sem a chuva não se podia plantar, porque se plantasse também não iria colher, e foi algo terrível. Nesse tempo a palavra de Deus diz que o Senhor dá instrução para Elias, para que ele vá ao ribeiro de Querite, que ali o Senhor há de sustentá-lo, e ele fica ali por um tempo, e Deus cumpre a sua palavra, sustenta Elias, mas chega o tempo em que o ribeiro seca, e o Senhor já dá uma nova instrução: vá para Zarefate, que é de Sidom, porque ali eu tenho ordenado uma mulher viúva para que cuide de ti. E a palavra de Deus diz que Elias vai para esta cidade, a cidade de Zarefate, e quando ele entra na cidade, ele vê uma mulher catando alguns cavacos de madeira, alguns cavacos de lenha, e o Espírito do Senhor toca em Elias, e Elias aborda aquela mulher, e diz para que ela traga um pouco de água para ele, e em seguida, ele pede para a mulher que faça um pequeno bolo para ele, ele estava com fome, ele queria se alimentar.
o que é que ela responde no verso de número 12? Ela diz assim: porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ou seja, na verdade, o que é que nós observamos? Observamos que diante de toda aquela crise, diante de toda aquela dificuldade, né, de seca, de escassez, de fome, de miséria, aquela mulher disse, eu não tenho nada. Elias pediu um bolo, falou, não tenho bolo, eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, e você viu, eu estava apanhando alguns cavacos de lenha, para que eu faça um bolo e coma eu e o meu filho, e depois vamos morrer, porque é a última coisa que nos resta. E Elias diz para a mulher, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze antes um bolo pequeno e traze-mo para mim, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não cessará, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Amém, igreja? E nós sabemos o resultado disso. Nós sabemos que Elias ficou ali naquela casa por muitos dias, e ele foi alimentado, foi sustentado juntamente com aquela mulher, juntamente com o seu filho, uma mulher que diante do problema, da dificuldade, da necessidade, disse não ter absolutamente nada, não tenho bolo, não tenho nada, tenho só uma pequena quantia de farinha e uma pequena quantia de azeite, e o que nós temos é isso, e depois disso nós vamos morrer. Volto a ressaltar aquilo que já foi dito. Diante dos problemas que às vezes nós temos que enfrentar, nós olhamos para os nossos recursos, nós olhamos para a nossa capacidade, nós olhamos para a nossa força, para as nossas energias, e fala, não vai dar, é o fim. Não tem mais como continuar, não tem mais como seguir, não tem mais como ir adiante. É o que essa mulher estava dizendo para Elias, Elias, não tem mais como ir adiante. Chegou aqui, parou, acabou. Mas aquela mulher tinha, como aquela viúva lá de Eliseu também tinha. Era uma pequena quantia, era pouca coisa. Mas o que é que o Senhor está falando ao meu coração e ao teu coração nesta noite? Não desprezeis as coisas pequenas. Amém, irmãos? Não desprezeis as coisas pequenas. Eu não sei exatamente qual é a tua situação, eu não sei exatamente qual é o momento que você está vivendo, não sei quais são os teus planos, não sei quais são os teus projetos, de repente Deus tem tocado em teu coração você realizar algo, mas você olha para o teu recurso e você fala, não dá, com isso aqui não dá, ou de repente você está numa situação financeira e você olha para as circunstâncias, e para aquilo que você tem, você diz, não dá, ou em qualquer outra área da vida, você analisa e você fala, mas as possibilidades são mínimas, as chances são mínimas, os recursos são mínimos. Meu querido irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não desprezeis as coisas pequenas. E qual é a atitude que nós vemos aqui nesta mulher que eu quero ressaltar? Falamos de 3 atitudes que cooperam para o milagre. A primeira é ir em busca da palavra. Poderia usar a mesma referência daquela mulher, aquela viúva de Eliseu, mas como o Senhor colocou no meu coração 3 textos, eu quero usar deste texto para dar a segunda atitude que coopera para a realização do milagre. Primeiro é buscar a palavra, e em segundo lugar é obedecer a palavra. Amém, igreja? Aquela mulher não tinha compromisso nenhum com Elias. Primeiro que aquela mulher nem era do povo de Israel. Aquela mulher não tinha absolutamente compromisso nenhum com aquele homem. Aquela mulher tinha um único recurso, que era aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite, para fazer um bolo, ela e seu filho comer e depois morrer. Mas Elias disse, vá, faze conforme a tua palavra, porém, antes faça um bolo pequeno e traga ele para mim. E a mulher foi e fez exatamente conforme a instrução do homem de Deus, ou seja, conforme a instrução da palavra de Deus.
Então, buscar a palavra de Deus, meu querido irmão, é o primeiro passo. Mas, em segundo lugar, nós temos que obedecer. Porque nem sempre a palavra de Deus, ou na grande maioria das vezes, a palavra de Deus, ela não vem exatamente de uma forma que nós venhamos a entender. Essa palavra para essa mulher poderia soar de uma forma muito diferente. Eu já não tenho nada, ainda o que eu tenho, o pouco que eu tenho, vou ter que repartir contigo. Mas ela foi fiel, ela foi obediente, e aí então o milagre aconteceu. Amém? Muito bem, mas nós vamos ainda para mais um milagre, aquilo que Deus colocou no meu coração. Não desprezar as coisas pequenas, e perceber as atitudes que nos leva a cooperar para que o milagre aconteça. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 9. É um texto, como os outros dois anteriores, conhecidos, e fala de um milagre de multiplicação. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Pode segurar aí. Irmãos, de que milagre está tratando este versículo? Ele está dentro do contexto do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos nós compreendemos de forma fácil. Jesus se distanciou com os seus discípulos para um lugar deserto, para tentar ali ter um momento a sós, um momento de descanso, mas a palavra de Deus nos faz saber que o povo, sabendo que Jesus havia se dirigido para aquele lugar, o povo foi também. Porque queria receber as bênçãos do Senhor, queria receber cura, queria ouvir a palavra. E o que aconteceu? Começou já a entardecer. E quando está entardecendo, alguns dos discípulos chegam em Jesus e dizem: mestre, despede a multidão, para que vá de volta para a cidade, nós estamos muito retirados, muito longe, e o dia já se declina, e nós não temos aqui alimento para essa multidão. Manda essa multidão embora, despede eles para que eles vão comprar comida. E Jesus diz: não é necessário despedir a multidão, dai-lhes vós mesmo de comer. E então eles disseram: mas como que nós podemos dar de comer a este povo? Ainda que tivéssemos aqui um dinheiro suficiente, não tem onde comprar. E André, irmão de Pedro, chega em Jesus e diz: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? É o mesmo raciocínio que nós usamos pelo Espírito de Deus nos 2 casos anteriores. Diante de tanta gente, a palavra de Deus nos faz saber que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, estimamos aí mais de 10.000 pessoas. O que é 5 pães de cevada e 2 peixinhos para alimentar uma multidão dessa? Não tem condições. O povo tem que ir embora, o povo tem que ir para a cidade, o povo tem que comprar comida, nós não temos o que fazer. Diante de um desafio tão grande, com um recurso tão escasso, tão pequeno, não tem o que fazer. E é assim que muitas vezes nós nos vemos. Amém, igreja? Com desafios tão grandes, com recursos tão pequenos, que nós não conseguimos encontrar alternativa. Só que Jesus tinha dito: não é preciso que o povo vá embora, vocês têm condições de dar-lhes de comer. E aí então nós vamos observar, no versículo de número 10, João 6, 9, verso 10, e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Vamos para o verso 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. Segura aí. Irmãos, preste atenção. O desfecho deste milagre nós já sabemos. Amém? Foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Coisas pequenas, diante de desafios tão grandes. Por isso que eu quero insistir. O Senhor fala conosco hoje: não desprezeis as coisas pequenas.
O que eu quero ressaltar aqui neste último milagre, nós já estamos encerrando esta mensagem, é que, em primeiro lugar, estes pães e estes peixes foram entregues nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Se tivesse ficado nas mãos do menino, muito possivelmente não teria acontecido o milagre. Se tivesse ficado nas mãos de André, que trouxe ali o recado para Jesus, talvez também não tivesse acontecido o milagre. Quando os meus recursos ficam retidos nas minhas mãos, e o meu raciocínio tentando encontrar uma solução, é muito provável que o milagre não vai acontecer. Mas se os meus recursos, por menores que sejam, e por mais escasso que seja, for colocado nas mãos de Jesus, então você pode ter certeza que está nas mãos daquele que pode realizar os milagres. Amém, igreja? Está nas mãos daquele que pode realizar o milagre. E eu quero encerrar, colocando aqui a atitude. Poderíamos colocar 4 pontos. Entregar nas mãos de Jesus. Mas o ponto que eu quero ressaltar agora aqui é este, em que o texto diz: e Jesus tomou os pães e, havendo o quê? Dado graças. A capacidade que eu e você temos para agradecer a Deus por aquilo que temos, por menor que seja, vai cooperar para que o milagre aconteça. Não desprezar aquilo que tem, viu? Não depreciar aquilo que tem. O que eu vou fazer com essa mixaria aqui? Não, Senhor, isso é o que eu tenho, está nas tuas mãos e eu te dou graças, porque o Senhor é aquele que pode realizar o milagre. Amém, igreja? Em qualquer área, em qualquer circunstância, vem ao nosso coração sempre a questão material, mas não é só isso, em qualquer outra área, da tua vida, da nossa vida, pode ser na saúde, pode ser na família, pode ser no casamento, pode ser em qualquer situação. Se existe ainda um fio de esperança, coloque isso na presença de Deus. Não despreze as coisas pequenas, vá em busca da palavra, obedeça à palavra, entregue tudo nas mãos do Senhor e dê graças por aquilo que está nas tuas mãos, aquilo que você tem, e Deus vai operar o milagre. Deus vai realizar o milagre. Amém, irmãos? É isto impossível para os homens, mas é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Coloque-se de pé no teu lugar. O que é que Deus falou com você? O que é que essa palavra falou com você? Qual é a área da tua vida, qual é a situação, qual é a circunstância que você entendeu que Deus falou com você? Coloque isso agora na presença de Deus. Faça como aquela viúva lá de Eliseu, que buscou a palavra, faça como aquela viúva lá de Elias, que obedeceu a palavra, e faça como este menino, da multiplicação dos pães e dos peixes, que entregou nas mãos de Jesus, e façamos como o próprio Jesus, que possamos dar graças a Deus. Pai, te dou graças, e o milagre aconteceu. Amém? O milagre vai acontecer na tua vida. Você crê nisso? Hebreus 13:8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O meu Jesus e o teu Jesus é o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes, ele não mudou. O meu Jesus e o teu Jesus é aquele que disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Jesus está aqui. Não vá embora hoje sem o teu milagre. Viu? Não saia daqui sem o teu milagre, não saia daqui sem a tua cura, não saia daqui sem a tua vitória. O Senhor está presente aqui, e eu e você fomos trazidos, conduzidos pelo Espírito Santo nesta noite, neste lugar, porque Deus quer fazer algo na minha e na tua vida, e para você que está em casa também. Então vamos falar com Deus agora. Senhor Deus e Pai,
Sou grato, meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite, entendendo, ó Deus, que aquilo que é impossível ao homem não é impossível para ti, porque para ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu pude compartilhar com a tua igreja, ensinando-nos a não desprezarmos as coisas pequenas, Pai. Ó Deus, o raciocínio humano nos leva, Senhor, a pensar que nós não temos nada. Senhor, como aquela mulher viúva disse, tua serva não tem nada. A outra diz, também não tem nada. Senhor, André disse, o que é isto para tantos? Ou seja, Senhor, não dá, não tem nada. Senhor, muitas vezes o nosso raciocínio humano, Pai, ele ergue fortalezas, ó Deus, que impedem o milagre na nossa vida, mas que nesta noite estas fortalezas do inferno, ó Deus, da dúvida, da incredulidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que na minha vida e na vida deste teu filho e desta tua filha, Pai, que está presente neste lugar, aquele que está conectado a este culto, meu Deus, que aquilo que temos, Pai, nós apresentemos diante de Ti, e nós Te damos graças, crendo, ó Deus, que o Senhor já está trabalhando, crendo, meu Deus, que o Senhor já está operando em cada área, Senhor, da nossa vida, ainda que aos nossos olhos pareçam impossíveis, mas crendo que para o Senhor todas as coisas são possíveis. Pai, eu declaro a Tua bênção. Abrimos este culto, Senhor, lendo o Salmo 23, e o Salmo 23 declara no seu primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, te damos graças em nome de Jesus. Se você toma posse da tua vitória, aplaude e glorifica o Eterno. Bem alto, bem forte, uma declaração profética de vitória para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.